falando sobre a história da nossa redenção. Já passamos pelos primórdios, pelos patriarcas, pela peregrinação no deserto, pela era dos juízes, e agora chegamos no período da monarquia de Israel. Veremos como as antigas promessas dadas aos patriarcas e a Israel se cumprem no reino de Davi e nos mostram que somente em Cristo Jesus, o Rei prometido, podemos ter nossos anseios por proteção, anseio pelo triunfo do mal realizados na pessoa de Cristo Jesus. Acompanhe, portanto, a leitura que farei do texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 ao 54. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi,
Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós carecemos da ação do Teu Santo Espírito em nós. Ilumina-nos e faça-nos atentos à Tua voz. Aumente, ó Pai, a nossa fé e a nossa esperança na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso herói. E é no nome dele que nós oramos, gratos, rogando estas bênçãos. Amém. Há muitos gigantes em nossas vidas. Uma enfermidade, um desemprego, a conclusão de uma faculdade, o desafio de emagrecer. Mas se você for fiel, autêntico, determinado, corajoso e estiver munido com as 5 pedrinhas que são fé, esperança, amor, alegria e criatividade, assim como Davi, você vencerá os gigantes. Amém? Não, gente, amém não. Não é este o ensino da palavra de Deus aqui. Embora seja essa a abordagem que muitos fazem do texto, esta passagem vai na contramão da nossa tendência de autoafirmação e desejo por vitórias pessoais. Esta passagem nos diz que somos incapazes, covardes, e precisamos de um herói, precisamos de alguém que nos salve. Não cabe a nós nos identificarmos com Davi, mas sim com os israelitas, assustados e medrosos, diante de um desafio e de um obstáculo intransponível. Eis o cenário. Os filisteus, conforme o versículo 1 do capítulo 17, reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Observe que os filisteus estão num território que pertencia aos israelitas. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando no meio deles um vale. Eles estão se encarando, mas ninguém desce. Talvez você já teve a experiência de jogar futebol num campo desnivelado, não é? Quem está jogando e fica na parte mais alta, né, tem mais facilidade para descer. Agora quem tem que subir vai ter um esforço maior. Então imagine, eles ficam esperando, porque sabem que se um se precipitar e descer, vai ficar com a desvantagem e pode receber um ataque mais cruel e pode decidir a batalha, caso eles se precipitem, se antecipem e coloquem em risco os seus exércitos. Então eles estão se encarando. No meio tem um vale. E os filisteus, então, colocam diante dos israelitas um representante, Golias, com cerca de 2,90 metros de altura. Isso nós vemos no versículo 4, e esta é a tradução em outras Bíblias, como a NAA, a NVI, interpretam
ali os côvados, como dando estes 2,90 metros de altura, um pouco mais alto do que Robert Wadlow, que tinha 2,72 metros e foi considerado o homem mais alto da história recente. Então, um pouco mais alto do que o Robert Wadlow. Todo dia Golias lança um desafio pelo vale. Ele desafia Israel a escolher um lutador para o combate. Um combate representativo e pessoal. Eles lutarão pelos seus respectivos exércitos. E a nação perdedora servirá à nação vencedora. Previsivelmente, os israelitas ficam amedrontados. E no versículo 11, nós lemos: ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Agora lembre-se, esta não é a primeira vez que Israel enfrenta gigantes. Quando Moisés enviou espias para vigiar a terra de Canaã, antes de invadi-la, os espias voltaram e disseram com medo: não poderemos subir, o povo de lá é mais do que nós. Nessa terra há homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Mas 2 homens, Caleb e Josué, disseram: o Senhor dará a terra a nós. No entanto, com medo dos gigantes, o povo se recusou a entrar na terra prometida. E então peregrinaram durante 40 anos. E dessa geração, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Agora observe as duas conexões, ou melhor, observe as conexões desses 2 relatos. No livro de Josué, no capítulo 11, versículo 2, nós lemos que finalmente os israelitas tomaram coragem agora com essa segunda geração e eles entram na terra prometida depois de passarem por Jericó. Eles expulsam e exterminam os gigantes daquela terra. Nem um dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Nenhum dos gigantes. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Agora, quando você vai no versículo 4 do capítulo 17, de onde era Golias? Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate. Ou seja, aquela cidade em que os anaquins, os gigantes, correram, uma daquelas cidades, e se abrigaram ali. Ou seja, Golias era um descendente dos anaquins. Golias representava inimigos antigos de Israel. Inimigos que se opuseram à entrada à terra prometida. Isso é significativo. E por causa do medo de gigantes, a primeira geração de libertos do Egito não entrou na terra prometida. E onde os filisteus estão? O versículo 1, como eu já disse, nos mostra que eles estão em posse de um território israelita. Mais uma vez, um gigante. Por medo de um gigante, eles não conseguem se estabelecer de forma definitiva na terra. Afinal, os filisteus, que agora estão sendo representados pelo gigante Golias, se apoderaram de boa parte do território israelita naquele período. Por medo de gigantes, os israelitas passaram 40 anos no deserto. A primeira geração morreu sem ver a terra. E agora Elias está zombando e desafiando-os durante 40 dias. Isso não é por acaso. Há um problema aqui. Já vimos que não somos Davi, somos Israel, um povo acuado e fadado à derrota diante do gigante. No nosso caso, o gigante do pecado, da morte e da condenação que nos impede de nos estabelecermos na terra prometida. E estaríamos perdidos
se essa guerra fosse nossa. Mas graças a Deus, a guerra é do Senhor. Essa guerra pertence a Ele. Do Senhor é a guerra. Isso significa que dele são os termos que determinam essa guerra. Ele determina primeiro o guerreiro, o herói, ele determina as armas e ele determina a vitória. Ele determina o herói. Davi então entra em cena como um novo Josué, como um novo Calebe, certo de que o povo de Deus pode derrotar gigantes, como os israelitas fizeram antes. Mas quem é Davi? Davi é um desprezado. Davi até então era o mais moço entre seus irmãos. Ainda que ungido para ser rei, como nós vimos hoje de manhã, e podemos ler no capítulo 16, Davi divide seu tempo entre servir à corte de Saul, como músico, e apacentar as ovelhas de seu pai. Ruivo, de belos olhos e boa aparência, mas nada que inspirasse heroísmo ou fizesse com que nós o desejássemos tê-lo como nosso representante. Afinal, nós somos exigentes com aquelas pessoas que nos representam. Não é qualquer um que pode nos representar. E sempre analisamos as pessoas, os nossos possíveis representantes, a partir das suas qualidades, dos seus predicados, da sua performance. Isso serve na política, na família, na igreja. Somos exigentes com aqueles que nos representam e escolhemos pela aparência e pela performance. E com certeza nós não escolheríamos a Davi, porque Davi não inspira heroísmo. Na verdade, as pessoas ao seu redor o desprezam. A ele é delegada uma tarefa simples. Versículo 17 do capítulo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Nós sabemos que eles não estavam pelejando. Era o que Jessé gostaria de pensar que eles estavam fazendo. Afinal, os israelitas são corajosos, não? Não, não são. Então, ao ouvir o desafio do Golias, Davi chegou lá, naquele local, obedecendo a ordem de seu pai, e ao ouvir o desafio de Golias, ele começa a perguntar para os soldados ao redor sobre a recompensa a quem aceitasse o desafio e ganhasse do filisteu. E no versículo 24 nós lemos: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. A impressão que nos dá é que Davi está agitado, parece não acreditar. Como assim? O homem que ferir este filisteu vai ter tudo isso? Vai ter todas estas vantagens? Isenção de impostos, vai se casar com a filha do rei, vai ser coberto de riquezas, mas deveria ter uma fila aqui então. Por que ninguém toma a iniciativa? Por que ninguém se dispõe a lutar contra este filisteu, já que as vantagens, as recompensas são tão grandes?
E ele começa a perguntar e a perguntar para as pessoas ao redor, a ponto de Eliabe, seu irmão, se irritar com isso. No versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Você veio mesmo para ver sangue, para ver briga, não é isso? Observe. Eliabe, seu irmão, reage, desfazendo de Davi. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Não basta ser pastorzinho. É um pastorzinho com poucas ovelhas. E com quem elas estão? Perceba aí o desprezo. Eliabe também duvida da motivação de seu irmão. Bem conheço sua presunção e tua maldade. Você quer mesmo ver sangue. E Davi irá nos mostrar em sua resposta que estas afrontas eram recorrentes. Versículo 29, Davi diz: que fiz eu agora? De novo? E agora? Davi era desprezado, a começar pelos seus irmãos, a começar pelo seu irmão mais velho. Davi continua a perguntar a respeito da recompensa. Parece ser boa demais. O rei cobrirá de riqueza, lhe dará a sua filha em casamento, isentará a família de impostos. E esta conversa chega a Saul. E no versículo 31, que foi o versículo que nós começamos a nossa leitura, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Tem um garoto aí perguntando, querendo saber, muito interessado aí nas recompensas. Então, Saul o chama. E quando Saul o vê, ainda que mais dócil, Saul também o despreza. Saul olha para Davi e não vê muita esperança. Versículo 32, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. É lógico que Saul já o conhecia a Davi, porque Davi tocava, mas é possível que não tenham tanta proximidade e que ele se dá conta ali que o rapaz de quem estão falando é o Davi, é o pequeno Davi, o ruivinho, que não inspira heroísmo algum. Saul é mais dócil. Por razões óbvias, não vê muita esperança em Davi. É possível que Saul, e o texto nos indica isso, nem soubesse muito sobre a história de Davi, sobre a sua família, porque no finalzinho ele pede para Abner descobrir. Falou: vai descobrir de quem ele é filho. E veja a mente de Saul, não é quando ele voltar vitorioso da vitória, eu pergunto para ele: não, vai descobrir lá, que acho que ele nem volta. Esse é o tipo de incentivo, de motivação que Davi tem ao seu redor. Desprezado pelo seu irmão, desprezado pelo seu rei. E mais à frente há outro que irá desprezá-lo com uma hostilidade maior. Versículo 42, o Golias olha para ele e diz: vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Você está entendendo? O povo tem um problema. Na luta territorial, eles devem enfrentar um gigante, mas eles têm medo. Surge então um herói improvável, um herói desprezado pelo seu rei, pelo seu irmão, pelos seus familiares, pelo seu inimigo. Mas é um herói desprezado que confia em Deus. Ele é incrivelmente corajoso. Seus irmãos o desprezam, mas não têm a sua coragem.
Saul o subestima, mas não tem a sua iniciativa. Imagine o alto e, no entanto, praticamente derrotado rei, com esse menino pastor, jovem e pequeno, diante dele, que diz: não desanime, rei. Estas são palavras vindo do menor homem. E lembre-se que Saul é alto e reconhecido em Israel por isso. E há um menino, com aparência frágil, débil, que diz: teu servo irá lutar contra este gigante. Qual é a causa qual é a causa da coragem de Davi? Talvez porque ele tenha uma certa experiência. Ele fala de um urso e de um leão. No versículo 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Davi está apresentando suas credenciais, sua experiência no combate. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Mas esses relatos não são a causa da coragem de Davi. A causa está no que vem a seguir. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e Ele me livrará das mãos deste filisteu. O desprezado é corajoso porque confia em Deus. O desprezado que confia em Deus pede então para se tornar um representante de Israel. Davi é o ungido pelo Espírito como rei de Israel e se apresenta agora como o defensor de Israel. De igual modo, estávamos às margens da terra prometida, impedidos de possuí-la, apavorados pelo gigante da condenação, mas Deus determinou um herói. Como Davi, ele foi desprezado pelos seus irmãos. João, capítulo 7, versículo 5, diz que seus irmãos não criam nele. Os irmãos de Jesus o desprezavam, não criam nele. Jesus foi subestimado pelos homens. Ele era como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Em sua mais importante batalha, este herói foi confrontado com as profundas dores do inferno, dores por vir, mas confiou em Deus Pai, dizendo: todavia seja feita a sua vontade. Face ao gigante da morte, lembremos que do Senhor é a guerra. Ele determina os termos da batalha. Ele determina um herói que nos representa, um herói desprezado que confia no Senhor. E é este herói que nos liberta. Do Senhor é a guerra. Ele determina o herói, bem como as armas da batalha. As armas, escudos e armaduras são essenciais numa batalha. Saul sabe disso e Golias também. Afinal, o autor gasta um tempo aqui descrevendo a armadura de Golias a partir do versículo 4. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da altura de 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Perceba que a descrição aqui mostra o tamanho do gigante, mostra que ele estava bem equipado. Ele tinha uma armadura que pesava pouco mais de 50 quilos, que é o peso de alguns adultos aqui, não é?
Imagina o tamanho da força. Tem gente que pesa menos. Imagina o tamanho da força deste homem. E observe o quanto ele está bem equipado. Saul também tem armadura. Ambos estão bem equipados. Mas só Davi parece saber que, ainda que importantes esses recursos, eles não são determinantes. Afinal, do Senhor é a guerra. Saul é o rei que o povo pediu. Saul é o rei que protegeria os israelitas. O povo, no entanto, havia sido enganado pela sua altura. É lógico que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque Deus queria ensinar ao povo que a liderança eficaz não está baseada nas aparências ou no currículo de alguém, mas no fato de quem Deus escolhe usar. Agora Saul não consegue protegê-los. O gigante de Israel está amedrontado. Saul, assim como Golias, acredita que experiência, armas, armadura e escudo determinam batalhas. É por isso que Saul investe em Davi. E tacitamente ele expressa a sua cosmovisão. Este homem, este menino vai nos representar, então eu vou dar a minha armadura a ele. Quem sabe, assim, com estes recursos, ele poderá ganhar. Saul acredita em Deus, mas para a batalha ele conta apenas com o que pode ver. Na prática, ele é um materialista. A armadura de Saul revela que ele é um rei, assim como os reis das outras nações. Ele compartilha das mesmas perspectivas de Golias. Ele acredita que o poder está em armaduras, em tamanho, em armas. Em vez disso, o recém-ungido rei, ungido de Deus, enfrenta os inimigos do povo de Deus, sem os ornamentos de um rei como os das outras nações. Cajado, pedras, alforge e uma funda para enfrentar um guerreiro de quase 3 metros de altura, experiente e totalmente equipado. Saul é a imagem do crente que na vida pública conta tão somente com as armas comuns e se esquece que é Deus que vence batalhas. Saul é a imagem do crente que deposita a fé tão somente na ciência, na cultura e na política para redimir esse mundo. Mas a vitória sobre o mal não se dará através da política, por meio da beleza da arte, ou da cultura, ou do avanço da ciência, ou da educação. Mas a vitória, o triunfo contra o mal, se dá por meio de Cristo Jesus, o herói desprezado, que venceu este mundo por meio de suas armas, a palavra e a sua obra na cruz. Armas que são ignoradas por este mundo que vive em trevas. Do Senhor é a guerra, Ele determina o herói e as armas. A arma do Evangelho e da obra redentora de Cristo, que nos livra do gigante do mal e do pecado que se opõe à nossa entrada à terra prometida. Do Senhor é a guerra, Ele determina o herói, Ele determina as armas e Ele determina também a vitória. Vimos que o autor demonstra interesse na armadura de Golias. Essa armadura é importante não somente por ser mais uma evidência do grande porte de Golias, mas principalmente porque somos informados que Golias veste uma couraça de escamas. E no hebraico, aqui é só escamas, literalmente escamas. A tradução seria mais ou menos assim: e ele tinha escamas. Mas o tradutor entende que está se referindo a uma couraça, mas a palavra couraça não está no original. Ele tinha escamas. Isso te lembra de algum animal? Sim, pastor. Peixe. Não, pensa aí num animal
que rasteja pela terra. Serpente. Golias não é simplesmente um gigante. Ele é uma grande serpente. No deserto, Israel havia sido derrotado por seu medo de gigantes, medo dos anaquins, e por isso passou 40 anos vagando no deserto. Agora, após 40 dias, um dos descendentes de anaquins está em uma parte do território que pertencia a Israel. Um gigante vestido de serpente, impedindo o estabelecimento do povo de Deus na terra prometida. E o povo está amedrontado. O povo está com medo. Eles necessitam de um herói. Mas o herói que se levanta é improvável, é desprezado. Não se vale de armas comuns. Mas é este herói que Deus há de usar. Deus determina um herói desprezado que confia nele, sem escudo, armas convencionais e armadura. E ele vai em direção ao gigante. O gigante reage, versículo 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O gigante estava há 40 dias xingando os israelitas. Acho que lhe faltava xingamentos e palavrões. Mas agora vem um menino, ruivinho pequeno, e ele renova o seu repertório. Opa, é a minha oportunidade agora, de antes de matar esse garoto, me divertir um pouco, o insultando. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi responde: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, Davi é respondão, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Qual é a reação do gigante? Sucedeu que, dispondo-se o filisteu então decide ir em direção a Davi. E parece que Davi vai titubear, vai recuar. Não! Quando o filisteu se dispõe a encontrar com Davi, Davi se apressou, deixou suas fileiras e correu de encontro ao gigante. Enquanto corria, meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A serpente foi ferida na cabeça. Bum! Caiu. Com um golpe na testa. O desprezado venceu. Olhamos para os textos anteriores e aí lembramos da maldição de Deus à serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Davi esmaga a serpente e rebaixa o gigante. Ana estava certa. Lembra como o livro de Samuel começa? Ana havia declarado: o Senhor é aquele que rebaixa e é aquele que exalta. Capítulo 2, versículo 7 de 1 Samuel. Saul, o rei,
que é mais alto do que qualquer pessoa, está sendo rebaixado. Eliabe, o irmão que também é declarado como sendo alto, fica desconcertado. O gigante cai. E o ensino do capítulo 16 reverbera: não julguem pela aparência. Deus usa quem Ele quer. Dele é a guerra. Deus faz grandes coisas em contextos improváveis. E depois de olharmos para trás e nos depararmos com Gênesis 3:15, podemos agora olhar para frente e nos lembrar que Davi é um protótipo de Jesus. Jesus também foi ungido pelo Espírito em seu batismo. Levado ao deserto, lá ficou por 40 dias. Lá ele enfrentou a antiga serpente. E de lá ele saiu vitorioso e começou a proclamar as boas obras. O Espírito está sobre mim para apregoar libertação aos cativos e oprimidos. Porque Cristo venceu a antiga serpente, o seu povo agora não é mais escravo do mal, não serve os filisteus, é um povo livre e vitorioso, porque o seu representante venceu. Meus irmãos, a guerra contra o gigante do pecado, do mal e da condenação, que nos impede de adentrar a terra prometida, pertence a Deus. Esta guerra pertence ao Senhor. É Ele que determina os termos desta guerra. É Ele que determina o herói. É Ele que determina as armas. É Ele que determina a vitória. E há alguns ensinos para nós, um tanto óbvios. A verdade de que é Deus que capacita seus chamados para a sua boa obra deveria nos fazer repensar sobre os nossos critérios mundanos de avaliação de liderança e preferência por líderes performáticos. Nós queremos ser representados por pessoas que concluímos ser melhores do que nós. Isso é uma expressão de orgulho da nossa parte. O reverendo Ronaldo Lidório conta que, chegando a um local que até então era sabido que não havia missionários ali, numa região do Amazonas, ele se deparou com um irmão simples da Igreja Assembleia de Deus. E aquele irmão se encontrou com ele e falou: puxa vida, um missionário de verdade! Mulher! Correu, foi chamar a esposa. Vem ver um missionário de verdade. E eles começaram a conversar. Ele falou: eu vou levar aqui para o senhor conhecer algumas pessoas. E aí ele foi levando o reverendo Ronaldo Lidório por alguns lugares e falou assim: olha, aqui tem uma congregação simples, tal, aqui tem e tal. E o Ronaldo Lidório percebeu que aquela região era uma região evangelizada e tinha muitos crentes ali. E ele falou assim: mas qual a igreja que está investindo aqui nesta obra? E o Senhor, um tanto desconcertado, falou assim: não, eu tive vontade de vir para cá e estou aqui pregando na minha simplicidade, falando do Evangelho, esperando por um missionário de verdade. O Ronaldo falou: mas tem mais de 100 pessoas convertidas aqui. Queremos performance. Mas Deus usa os desprezados para que a glória seja dele, para que o louvor e a honra seja dele tão somente. E Ele o faz de maneira ampla e gloriosa por meio de Cristo Jesus. E de forma pessoal, diferente do que vemos nos filmes, você não é o seu próprio herói. Você não pode superar todas as coisas. Você não é aquele que vai transpor todos os obstáculos. O pecado, a morte e a ira de Deus são gigantes que não podemos superar sozinhos.
Mas o Evangelho é a boa notícia que um herói desprezado enfrentou a morte, enfrentou a Satanás e triunfou sobre eles. E é por causa deste herói, Cristo Jesus, que nos traz esperança e sentido, podemos descansar, sabendo que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, estaremos na terra prometida, porque Ele garantiu passagem, Ele garantiu a nossa estadia lá, por causa da sua vitória sobre o gigante da morte, sobre o gigante do pecado, sobre a antiga serpente, e principalmente por ter absorvido a ira de Deus Pai. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. É Ele a porta de acesso à terra prometida. E há uma implicação para a missão. Há uma mensagem para o mundo. O triunfo sobre o mal não virá por meio da cultura. Não adianta pessoas viverem em função e depositarem toda a sua vida e investirem a sua vida em favor de algum partido ou filosofia política, achando que é isso que há de redimir o mundo e livrá-lo do mal. Não! Não será também por meio da ciência, mas o triunfo sobre o mal se dá por meio do desprezado, pelas armas do Evangelho, pela arma da obra de Cristo Jesus, consumada na cruz. Nele temos a vitória sobre a antiga serpente. E por causa de seu triunfo, podemos nos estabelecer na terra prometida, livres do pecado, livres do mal, livres de Satanás. Esta é a mensagem do Evangelho. E é esta mensagem que devemos proclamar ao mundo amedrontado, que teme o mal. Louvado seja o Senhor.